Maquinária. Galera, agora é um arco mais real da minha vida. Quando eu tinha 14 anos, em 2022, eu era gordinho ainda. E eu me sentia feio, não gostava da minha aparência. Eu comecei a fazer exercício muito cardio todo dia. Eu queria emagrecer de qualquer jeito. Eu comecei a emagrecer bastante. Meu rosto ficou mais fino. O corpo ficou mais alinhado. Cortei o cabelo, deixei mais curto. Minha aparência mudou muito. Só que eu comia pouco demais. Naquela época, eu tinha medo de engordar. Ei, deixa eu falar uma coisa importante aqui. É normal querer mudar, melhorar, mas a gente tem que fazer isso com saúde, viu? Não é só emagrecer, é cuidar da mente também. Verdade. Às vezes a gente entra numa fase de querer mudar rápido demais e acaba esquecendo que o corpo precisa de equilíbrio. Minha tia até ficou preocupada porque eu tava comendo muito pouco. Eu comia muito pouco. Eu não fazia musculação porque eu nem sabia que músculo era importante naquela época. Em 2023, com 15 anos, eu já estava magro. Todo mundo falava: você tá magro? Tá bonito. Mas eu ainda não comia direito e fiquei meses sem treinar depois. Ele ri no começo que eu imaginei as frases, mas isso é coisa séria também. Cuidar da saúde é importante. Mas ainda eu imagino ele narrando a própria transformação. A Hokage sempre com efeitos especial. Mas olha o plot twist. Ano de 2016, o protagonista aprende a lição. Eu comecei a me alimentar melhor. Agora eu tô treinando musculação, mas não é só cardio, é foco em saúde, força e equilíbrio. Eu tô com 70 quilos, treinando direito, comendo melhor. E agora eu sei que músculo é importante sim. Isso aí, evolução de personagem completo? Não é sobre ser magro ou grande, é sobre estar saudável e bem consigo mesmo. Exato. O arco não é só emagrecer, é aprender a cuidar de si. E assim termina o arco da transformação do medo de engordar ao equilíbrio consciente. Agora eu treino como direito e continuo narrando minha própria vida. Eu lembro de uma fase em que eu estava muito magro. Minha tia ficou preocupada e me levou para a médica porque eu não estava comendo direito. Ela chegou lá e falou: Ô moça, o Léo não tá comendo direito, não. A médica perguntou: Quantos quilos ele perdeu? Minha tia respondeu: Não sei. Quantos quilos ele perdeu? Não sei. Quantos quilos que ele tinha antes? Tipo, foi relatório incompleto versão família. A médica tentando entender os dados e a resposta foi: Não sei. a cumprir com o diagnóstico, né? A médica falou comigo, sério. Não pode treinar sem comer. Tem que se alimentar direito e treinar. Eu naquela época não queria saber de músculo. Eu só queria continuar emagrecendo. Fiz dieta, mas não tava equilibrado. Eu tô imaginando a médica perguntando, ninguém sabendo responder. A Hokage ativando o modo risada hospitalar. Mas aquela frase ficou na minha cabeça. Não pode treinar sem comer. Hoje eu entendo que a alimentação é parte do treino. Não é só fazer exercício, é cuidar do corpo direito.
Isso aí é aprendizado de vida. O importante é fazer tudo com equilíbrio. E naquele consultório nasce a consciência do protagonista, do jovem que só queria emagrecer, ao cara que aprende com força, vento e alimentação. Agora eu vou contar uma parte da minha história que ninguém nunca quase imagina. Quando eu era pequeno eu era muito fechado, muito tímido mesmo. Eu quase não falava com ninguém na escola, ficava calado o tempo todo. Sério? Tu falante nível infinito? Sério, eu só falava em casa, com minha mãe, meu pai, minha tia, vó, tio, primos, primas, minha irmã Vanessa. Mas fora disso, eu era silêncio absoluto. Na escola não puxava conversa. Se alguém falava comigo, eu respondia curto. Eu ficava muito preso em casa. Passava o dia inteiro lá, brincava com minha irmã. Isso é mais comum do que parece. Muita gente é super falante em casa, mas trava fora. Eu falava sozinho, às vezes criava histórias na minha cabeça, narrava tudo. Enquanto o mundo via silêncio dentro da mente do jovem, Léo havia um universo inteiro acontecendo. Eu era tímido por fora, minha mente já era um cinema. Eu tô imaginando ele sério na escola, épico na cabeça. A Hokage destruiu o multiverso interno do Léo. Só que em 2023 aconteceu uma virada. Eu decidi enfrentar a timidez. Comecei a falar mais, fazer contato, puxar assunto, fiz novos amigos, consegui conversar melhor com os colegas, até com a professora. Aquela trava começou a diminuir. Isso aí é evolução de personagem de verdade. Não é só mudar a aparência, é mudar por dentro. Superar a timidez é um processo, não acontece do nada. Mas quando a pessoa decide tentar, já é metade do caminho. Hoje eu consigo conversar, bater papo, fazer amizade. Ainda eu mesmo mais confiante. Do menino calado ao narrador oficial da própria jornada. E o mais engraçado é aquele menino tímido virou criador de conteúdo que fala sem parar. Tá vendo? Às vezes o protagonista só precisa de tempo para descobrir a voz. E aí que começa o verdadeiro arco da confiança. Em 2023 eu não pensei. Não dá mais pra ficar só no silêncio. Eu comecei devagar, tipo personagem que desbloqueia habilidade nova no nível 15. Primeiro eu falei Bom dia! mais alto, depois comecei a puxar assunto pequeno. Aí quando eu vi já tava conversando normal. É assim mesmo, confiança é treino também. Tu treinou conversa igual treinando cardio. Exato. O jovem que treinava sozinho agora treina socialização. Comecei a fazer amizade e percebi que as pessoas não estavam me julgando como eu imaginava na minha cabeça. Eram mais rindo meu do que realidade. Isso é muito real. Às vezes a gente cria um monstro na cabeça que nem existe. E quando eu consegui conversar com o professor sem travar, e pensei, Pronto, evolução completa! o menino que só falava em casa agora falava em qualquer lugar. E hoje eu até falo demais. Eu tô imaginando ele subindo de nível tipo jogo. A Hokage ativou o modo subiu de nível. E sobre mais importante, eu entendi que não precisava virar outra pessoa, só precisava ser eu, mas sem medo. A timidez não sumiu do nada, eu fui enfrentando aos poucos. Isso aí é maturidade de verdade. Não é sobre deixar de ser tímido totalmente, é aprender a lidar com isso. E assim termina um arco do bloqueio social, do silêncio absoluto ao comunicador de nível
Agora que eu uso a voz que tinha guardado para fazer o que eu amo, contar histórias. Léo, me conta uma coisa. Como é que tu conseguiu vencer a... Quer dizer, como é que tu conseguiu superar a timidez? Porque tu falou que antes era super calado e hoje tu fala até com poste sem deixar. Cara, não foi nada do nada não. Eu comecei pequeno, bem pequeno mesmo. Primeiro eu decidi que ia parar de fugir das situações. Se eu tinha medo de falar, eu falava mesmo com medo. Isso é importante. Coragem não é só sentir medo, é fazer mesmo sentindo. Exatamente, eu percebi que a timidez era tipo um alarme falso na minha cabeça. Eu achava que todo mundo estava me julgando, mas na real cada um estava preocupado com a própria vida. Isso é verdade demais. Às vezes a gente pensa que tá no meio, no centro do julgamento mundial, mas ninguém tá nem prestando atenção. Eu também comecei a treinar conversa, tipo puxava assunto simples, perguntava sobre a aula, comentava alguma coisa pequena, quando eu vi eu já estava conversando normal, foi prática. Ele treinando conversa igual treino ninja. A Hokage desbloqueou o jutsu do peido. Outra coisa foi entender que não precisava ser perfeito. Se eu errasse uma palavra, tudo bem. Se ficava meio sem jeito, tudo bem também. Eu parei de me cobrar tanto. Autocobrança exagerada trava muita gente. Quando você tira esse peso, fica mais leve conversar. Então, basicamente, tu enfrentou o medo, praticou e parou de ser julgado tanto. Foi isso. E também pensei. Se eu continuar calado, minha história nunca vai ser ouvida. Aí eu resolvi falar. Tá vendo? Superar a timidez não é mágica. É decisão, treino e paciência. Principalmente acreditar que você pode melhorar. Me diz uma coisa. Teve algum momento específico que tu pensou... Agora mudei mesmo. Teve sim, foi quando eu comecei a perceber que eu já não pensava tanto antes de falar. Antes eu ficava tipo... Será que eu falo? Será que vai ser estranho? Aí um dia eu só falei natural. Aí deu tudo certo. Isso é sinal do que virou hábito. Quando deixa de ser esforço e vira algo normal. Sim, eu comecei a entender que errar numa conversa não é sobre o fim do mundo não. Às vezes até vira piada boa. Eu comecei a rir de mim mesmo também. Ele transformou a vergonha com comédia.